E perguntei para ele assim: você que é o pastor, parece tanto com o pastor? Ele era realmente o pastor. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Apocalipse, capítulo de número 3. E a ideia é de podermos nos deleitar com a palavra de Deus. Deixar o cajado aí para o pastor Roberto. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Aqui nós estamos no contexto das cartas às 7 igrejas da Ásia. E são 7 igrejas, claro, tem agora a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, dos 7 a 12, a 13. Amém, irmãos? Amém. Então eu vou ler. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, que ele abre e ninguém consegue fechar, e que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem sim. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Tem um pastor lá na nossa igreja, pastor Sérgio, pastor Amado, que ele sempre fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça. E que nós possamos então ouvir da palavra de Deus com esta escuta espiritual. Gostei muito quando eu vi assim na internet para o programa poder chegar. Eu quero ter a visão da igreja aqui, que você coloca uma igreja simples, mas cara, excelente isso. Uma igreja simples que ensina e pratica os ensinamentos de Deus. Porque toda igreja tem que ser simples. Amém? Amém. E toda igreja tem que ensinar e praticar. Não é? Muito legal mesmo. E aí então eu fiquei considerando, porque trazer aqui para os irmãos, vem lá da Associação Centro-Oeste, onde até estou em falta lá, para poder compartilhar com os irmãos aqui. E me veio esse texto à mente, até suscitado por isso que você coloca lá no seu homepage, né? A igreja simples, mas que se aplica ao estudo e à obediência dos mandamentos. Esse trecho aqui, como eu disse, está referente a 7 igrejas da Ásia. A gente sabe da história de João, de Apocalipse, que é João que escreve, exilado da ilha de Pátimos. Aí ele vai relatar no capítulo 1, no capítulo 2, a visão que ele recebe, como que ele recebe no capítulo 1. E a partir do capítulo 2, do capítulo 3, é como que o endereçamento desta visão que ele recebeu de Deus. Um momento tenso, um momento difícil, um momento complicado. E
tribulado, quando nós nos encontramos, método de Deus para mim e para você, é dar um sonho, sonhar de novo, alguma coisa nova de Deus para a sua vida. Aí então Deus endereça as cartas para as igrejas. Poderia ser diferente, que a maneira que Deus tem para se comunicar com o mundo, para poder falar com as pessoas do mundo, enquanto aquelas que ainda não reconheceram a Ele como Senhor e Salvador, é através da igreja. Assim que lá do Velho Testamento esse plano é elaborado, é desenvolvido, quando Deus faz uma promessa para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Abraão estivesse aqui conosco hoje, ele ficaria muito feliz, né, em poder ver aqui as famílias abençoadas a partir daquilo que Deus confere a ele, que ele obedece lá no passado. Aí a história vem se desenvolvendo e chega lá no Egito, e Deus tira o povo do Egito, de Israel do Egito, e trabalha com este povo. Então a questão é que um povo que é escolhido para poder anunciar a palavra a todo mundo. O problema é que o povo de Israel pensou que era só para ele. Achou que era só para ele. O problema é quando a igreja hoje pensa que é só para ela. O problema é quando nós nos fechamos em nós mesmos e nós achamos que é só para a gente. Mas não é assim desse modo, é para que nós possamos levar, para que nós possamos proclamar, porque na metodologia de Deus, Deus fala a igreja e a igreja leva o mundo. E a igreja compartilha com aquelas pessoas que precisam desta mensagem, e não são poucas essas pessoas. Jesus Cristo veio, e aí então diz o texto de João que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você somos de Jesus duas vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. Amém? Amém. Deus nos criou. Eu e você não estamos aqui no mundo pela vontade do papai e da mamãe. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Deus nos criou. Segundo, Deus nos salvou. E nós somos dele duas vezes. Agora, no Novo Testamento, a questão é que a igreja, ela então se estabelece como sendo este Israel espiritual de Deus. Somos nós hoje. E aí Deus fala com a igreja, repito, para que a igreja possa proclamar e possa levar ao mundo. Há maneiras de podermos entender o contexto dessas 7 cartas. A maneira melhor, penso eu, de poder compreender, as cartas eram cartas circulares, cartas dadas para todas as igrejas, e ao tempo em que aborda peculiaridades de uma igreja e de outra igreja, toca em pontos que são essenciais para todas as igrejas. Começa com a igreja de Éfeso, e na igreja de Éfeso há o elogio dessa perseverança, mas eu tenho contra vocês a questão de que vocês perderam o vigor do primeiro amor. É aquele que começa muito bem, muito animado, muito determinado, né? E aí ele vai passar, com o passar do tempo, ele vai deixando isso para trás, as experiências vão ficando para trás. Deixe-me dizer algo para os irmãos: a nossa relação para com Deus é uma relação de novidade. Amém, irmãos? Amém. Deus não fica baseado numa experiência que está calcada tão somente no passado. As experiências do passado vão se somando às experiências de dia após dia, porque Deus é muito maravilhoso, maior do que podemos compreender. E Ele vai dando para cada um de nós deste conhecimento dele, nós vamos crescendo e conhecendo mais. Daí que quando nós paramos no espaço e no tempo, quando nós nos acomodamos, Deus fala assim: eu tenho contra você que perdeu o seu primeiro amor. Este era o problema da igreja de Éfeso. E aí o convite para que esta igreja pudesse ver lá onde havia caído e que pudesse então retomar esta questão desta parte onde eles pararam. E aí vai sendo abordado temas para cada igreja. Para a igreja de Pérgamo, por exemplo, vai falar que esta igreja que se apresentava como sendo uma igreja fiel, se apresentava como sendo uma igreja fiel,
acharam então a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina é a doutrina da palavra de Deus. Onde nós tiramos, enquanto Igreja Batista, denominação batista, a nossa compreensão. Mas a nossa compreensão batista é parte de uma doutrina maior que está calcada na palavra de Deus. Nós temos observado hoje, então, da igreja de Pérgamo, como que desta distorção, a teologia da prosperidade que cresce em nosso meio, e ela cresce em nosso meio porque há demanda. Só cresce porque há demanda. Então cresce porque há, na verdade, uma incompreensão, uma meninice, uma infantilidade de muitos irmãos que querem negociar com Deus. Se há demanda, tem alguém que vai fazer uma oferta. Se há alguém que espera, então alguém vai aparecer para poder dar essa oferta. E assim, infelizmente, que nós temos tantos balões que estão colocados e que estão então aí se apresentando. A igreja de Esmirna, a igreja que é fiel no sofrimento, e a igreja que permanece com a sua fé em Deus a despeito do sofrimento. E aí então essa igreja ela é elogiada, porque a questão é a seguinte: seguir a Cristo não é fácil. Eu postei lá no meu Facebook uma foto de uns 10 anos atrás, quando ali em São Conrado eu fui e saltei de asa delta. Claro que um cara que sabe fazer aquilo, né? Mas interessante que para poder chegar naquele momento de saltar, eu rodeei uns 5 anos. Eu ia lá, olhava e falava, eu vou, voltava e não ia. E depois outro ano aí, voltava e falava, eu vou, não ia, até que eu tomei coragem, eu fui com o meu cunhado. Eu abordei o cara das asa delta e falei, cara, eu quero saltar desse negócio aí, é perigoso. Não, é tranquilo, é claro. Vai falar diferente? E aí então o problema também quer ir, e ele que eu abordei, ele vai dar toda a instrução para o meu cunhado, que é meu amigo, e aí vai falar, eu falo para o que está comigo o seguinte, cara, o outro está falando todo um curso para ele, você não fala nada para mim. Ele me deu a primeira lição. Só tem uma coisa que você tem que saber que você está fazendo. Quando eu falar para correr, você corre, e quando a gente saltar da rampa, não olha para baixo. Quando saltar da rampa, imagina bem correndo aqui, e saltar, não olha para baixo, olha para cima, porque aquele momento em que a asa vai fazer isso aqui, e ela vai lá para o mar. Interessante que isso tem tudo a ver com a nossa relação para com Deus, porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, e caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Então a águia, ela vai em direção à tempestade, ela não olha para baixo, ela olha para cima e ela rompe a tempestade. É assim que Deus quer que nós sigamos. É dessa maneira que Deus quer que nós prossigamos. Mas aí, tantos comentários falando assim, mas você é muito corajoso, o pastor é muito corajoso. E eu estou para poder postar coragem mesmo, é seguir a Cristo. Coragem mesmo é de poder seguir a Cristo. Pular de desadeiro é fugir. Coragem mesmo é a disposição minha e sua, frente a um mundo corrompido e perverso, onde tantos buscam de maneira diferente, nós sustentamos a nossa postura com Deus. Seguir a Cristo não é fácil, minha gente. Não é fácil. Estão transformando em facilidade aquilo que Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, e hoje parece que estão colocando não, que é muito largo, que é de muitas facilidades. A igreja de Esmirna, ela é elogiada pela perseverança no meio da tribulação. A palavra de ordem para mim e para você, e para todo aquele que já teve a experiência com Cristo, é perseverança. Perseverança é esperar com esperança, uma redundância, né? É desta perspectiva. A igreja que é de Tiatira é uma igreja que é apontada ali o pecado da carnalidade, do pecado da sensualidade, da pornografia invadindo a igreja. Porque ela agasalhava dentro dela aqueles que eram adeptos
porque Elias enfrentou o rei. Mas quando Jezabel falou, eu vou matar o profeta, Elias, ó, deu no pé, né? Ele deu no pé. Esta mulher então é o símbolo da promiscuidade, e aí se estabelece no nosso meio hoje a promiscuidade, não no mundo, mas dentro da igreja, a partir de uma frase muito comum que nós temos ouvido: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada vez mais nós pregamos menos sobre pecado na igreja. Cada vez mais nós falamos menos do que é certo e do que é errado à luz da palavra de Deus na igreja. Porque cada vez mais nós, como pastores, somos tentados a podermos oferecer só aquilo que as pessoas querem receber. Porque é um preço que por vezes nós, como pastores, pagamos quando falamos do que na Bíblia está. Porque entra numa negociação, né, que é o seguinte: não vou ficar mais na igreja não. Se não fico mais não. Se ficar falando sobre esse negócio de casamento para ele, não vou ficar não. Se ficar falando esse negócio de relacionamento sexual do casamento, não vou ficar não. Se ficar com esse negócio aí de ficar falando sobre nota fiscal, que não vou ficar não. E aí entra numa negociação, né? E por vezes, na nossa humanidade, porque o pastor tem, é claro, a sua humanidade, a gente às vezes fica naquela de poder compor, mas nós não podemos compor com aquilo que não é nosso. Só podemos compor com aquilo que não é nosso. Você não faz festa com o dinheiro do outro, faz festa com o dinheiro que é seu. Não vai falar com aquilo que é do outro. Nós não podemos compor com aquilo que está na palavra de Deus, que está dado. Esta igreja, então, de Tiatira, esta igreja que relativiza, que aceita, não tem nada a ver. Deixa desta maneira, que está muito bom, que está muito legal. A igreja que é colocada como sendo a igreja de Sardes, esta igreja é uma igreja que, na verdade, tem uma fama de ser uma igreja viva. É a igreja protótipo da igreja do marketing. É a igreja protótipo da igreja que tem uma excelente imagem, e nada contra o marketing, nada contra a imagem, isso está dado, mas que ela quer passar que ela é igreja por aquilo que ela coloca no retrato. Eu sei que os irmãos aqui, essa aqui é lá da igreja de Deus, isso aí era um clube, né? A gente tinha o culto do mar, o pastor José foi lá, porque vive um desafio também, e ele já até superou, nós estamos vivendo. E aí a igreja de um lado e o clube do outro, eles faziam lá os bailes, fãs lá, e teve uma ocasião que eles convidaram para a tal da Tati Quebra-Barraco, para poder cantar. E o pessoal enchia na rua, né, colocando barraca, aquela coisa toda de bebidas, aquela coisa toda. Os moradores se mobilizaram, isso não teve, enfim, lacraram, a história é grande, irmãos, ali uma bênção de Deus, uma batalha enorme, e nós fomos para lá. Mas não foi fácil não, o pastor João sabe que não é fácil, porque uma primeira coisa que a gente enfrenta de obstáculo não é nem necessariamente quem está fora, mas é dentro. Porque a ideia é a seguinte, isso aqui tem toda uma cara de igreja, isso aqui não tem cara de igreja, isso aqui tem cara de clube. E aí fica aquela questão de que não vou para lá porque aquilo é clube. E a gente aí revela o nosso desconhecimento bíblico e podemos imaginar, deixar de conceber que a Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A questão é que por vezes nós confundimos igreja com parede e com prédio. É aquilo que apresenta. Então, esta igreja de Sardes é uma igreja que ela está dentro de uma perspectiva de mostrar que ela é viva, mas ela é morta, como infelizmente muitas igrejas que por vezes hoje são tidas e admiradas na mídia, são igrejas mortas. Se elas estão cheias, em boa parte, porque tem muita gente interessada em poder receber o milagre que ela está esperando para aquele momento, deixando de entender e de compreender que o maior milagre nós já recebemos em Cristo Jesus. A irmã de
bênção, uma profeta de Deus para esse tempo. E ela fala assim, ela falou assim nessa quarta-feira, eu sigo, não é por conta daquilo que eu vou receber de Deus, mas por conta daquilo que eu já recebi dele. Eu já recebi dele a graça e a misericórdia frente à minha posição de pecador, então é por isso que eu coloco a minha vida perante ele e eu sigo. E nesta proporção que eu coloco, que eu sigo, nós recebemos mais de Deus. Mas hoje, infelizmente, a questão é de negociar com Deus. E Deus não aceita essa negociada. Para esta igreja, portanto, que tinha aparência de ser viva, bate pesado. Uma igreja, você é uma igreja morta. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, é uma igreja que fazia composições, né? Não é uma igreja que ela tem assim uma discrepância nem muito para um lado, nem muito para o outro. Ela faz uma composição. Interessante que quando Deus chama Josué para substituir Moisés, ou para dar continuidade ao trabalho de Moisés, ele fala: você ser forte e corajoso, e não te desvies, nem para e nem para a esquerda. Falar de esquerda no Brasil também é complicado, né? Também é complicado. Mas quando pensa em esquerda, a gente vai poder pensar em todo o antagonismo, tudo aquilo que está sendo colocado. Vai ser uma questão mais liberal, mais social, mais assim, né? Esquerda está um pouco assim nesse aspecto. E direita? E desviar para a direita? O que significa desviar para a direita? A questão é a seguinte: não é para caminhar para o mundanismo e não é para caminhar para a religiosidade. E há uma tendência enorme de nós ficarmos numa posição de religiosidade e de concebermos que a nossa garantia da eternidade se estabelece porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Espírito religioso. Você sabe daquela parábola da vinha, não sabe? Que o dono da vinha começou a contratar pessoas para poder trabalhar na vinha dele, contratou nas 6 horas da manhã, depois contrata às 9, contrata ao meio-dia, e 10 para as 5, contrata para terminar o trabalho, chega muito contrato. Bom, se você tem uma empresa, você tem uma firma, você contrata uma pessoa para trabalhar 8 horas, outra que trabalha 5 horas, outra que trabalha 3 horas, vai pagar a mesma coisa? O dono da vinha pagou a mesma coisa. O cara que chegou às 7 da manhã, às 6 da manhã e ralou até às 5, recebeu a mesma coisa do que o folgado que chegou às 10 para as 5. A mesma coisa. Logicamente que foram reclamar. Logicamente que foram reclamar. Mas nós chegamos aqui primeiro e agora ele chega por último e recebe a mesma coisa. Tem algum paralelo, talvez, com algum espírito que nós temos na igreja? Eu já estou aqui há tanto tempo. Já tem tanto tempo, já sou crente há tanto tempo. Agora que chegou, já quer ir para a janela. Primeiro vai passar por um processozinho para poder ver se consegue galgar um lugarzinho no céu. Por enquanto, não. A resposta dada do Senhor Jesus foi assim: vem cá, quem é o dono da vinha? Quem é o dono da vinha? Quem é que tem o dinheiro? Eu pago o que eu quero pagar. E essa posição não é posição de arrogância, é posição de graça. Um conceito que nós precisamos ter na nossa vida para trabalharmos bem é o conceito da graça. Meus amados irmãos, a carta de apóstolo Paulo aos Efésios fala pela graça, por meio, e isso não vem de vós. A graça é a ação de Deus em nossa direção. Ele veio. A fé é o estender da mão para receber o presente. A graça é Deus dando. A fé é estender a mão para poder receber. O que nós fazemos ou fizemos para poder receber? O que nós fizemos é um reconhecimento daquilo que Jesus Cristo fez. Pois esta igreja aqui de Laodiceia, ele fala assim: olha só, o problema com você é o seguinte, que você não é crente, que você não é quente e nem é fria, é morna. E porque você é uma igreja morna, me dá nojo. E o que dá nojo é nojento. E eu vou reprimir você. Às vezes pode dar uma sensação de que a gente
está, né? Assim, uma questão legalzinha, mas o que Deus quer saber é o que nós somos mesmo. Aí então tem a igreja de Filadélfia, esta igreja, que na verdade aqui não tem, como se fosse assim uma crítica a esta igreja. Há um elogio à postura dela, à fidelidade dela, porque é comum poder falar: conheço as tuas obras, eu sei. Você pensa que Deus não sabe? Deus sabe de tudo, né, gente? Deus conhece tudo. Então, observa bem como é que começa nas 7 igrejas. Conheço as tuas obras, conheço a tua fé. Você pensa? O ditado fala, né, a gente pode enganar muitos por muito tempo, pode enganar alguns por algum tempo, mas a gente não engana a Deus por nenhum tempo. Deus sabe de tudo. E aí então ele vai trazendo à tona, ele vai revelando, ele vai mostrando, e aqui coloca para esta igreja um elogio, e vai falar o seguinte: eu coloco entre vocês, na frente de vocês, uma porta aberta, e eu tenho uma chave, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta igreja de Filadélfia, ela representa, meus irmãos, as possibilidades de Deus para nós hoje, que vivemos numa situação tão difícil, onde todas essas outras coisas aqui citadas nas igrejas anteriores nos cercam. Meus irmãos, diz respeito que no meio ao caos em que nós vivemos, caos do mundo, caos da igreja, caos na prática da fé, mesmo nisso, Deus fala: tem um remanescente fiel. A tendência nossa é de, quando nós olhamos para um lado, por exemplo, se nós olharmos para a questão do governo do nosso país, né? A gente olha, e infelizmente a gente vê tantas coisas ruins, que a gente pensa que é tudo ruim. Não é verdade, gente. Não é verdade. Tem gente boa lá trabalhando. Tem médico que é bom. Tem policial que é bom. Por incrível que pareça, tem político que é bom. Tem gente boa trabalhando. Mas quando nós somos tão confrontados com tantas coisas ruins, nós achamos que está tudo tão ruim. Então ontem lá na célula, estava falando o seguinte, que a empregada do outro irmão que é pastor da igreja falou assim: porque eu vindo para cá, obrigado, Paulo, eu vindo para cá, eu vi um corpo de uma pessoa que havia sido assassinada. Aí depois, chegando aqui no meio, eu soube que todos foram assaltados. Aí fala assim: eu fui para a academia, e na academia falou de um jovem que foi assassinado ali na rua Fábio da Luz, na parte da manhã. Aí eu falei assim: gente, se a gente não tomar cuidado, a gente só fala o que não presta. A gente só fala que, gente, tem coisa boa. Tem coisa boa. Dentro desse contexto em que nós vivemos de igreja, e aí eu estou falando de igreja com aspecto bem geral, né? Com tantas coisas esquisitas, infelizmente, meus irmãos, nós pastores, nós sofremos. Quem é correto, porque quem não é correto não sofre. Mas quem é correto, por conta daquilo dos que não são incorretos, que não são corretos. Sabe por quê? Porque você sabe que um arrasta todo mundo. Então, se um pastor é mal intencionado, tudo quanto é pastor é mal intencionado. Se um é ladrão, tudo quanto é pastor é ladrão. Se um é assim, aí vive, e a gente às vezes fica levando pelo que é geral, a gente não distingue as coisas. A gente precisa pedir a Deus sabedoria e discernimento para podermos ver quem é quem, para discernir o Espírito. Aí, meus irmãos, igreja de Filadélfia, é esta igreja que fala no meio dessa bagunça toda: eu tenho remanescente fiel. É Deus falando para você, na sinceridade do teu coração: fica firme aí. Não fica olhando para quem está fazendo errado. Não fica calado, fica firme, não larga não. Você é fiel, permaneça fiel. Porque eu tenho colocado uma porta aberta para você. Eu tenho dado para você esta possibilidade de poder caminhar e de poder avançar. Interessante que eu, fiz um exercício que é comum de americano quando tem questão de pesquisa e dados estatísticos, né? Então, são 7 igrejas. 2 igrejas, a igreja, se não me falha a memória, a de Esmirna
e de Filadélfia, ou a de Tiatira, não sei, são duas igrejas que têm elogios, e tem 4 que têm elogios e críticas, e tem outras que não têm nenhum elogio, só crítica. Aí a proporção é de 30%, então de 7, 2, 30%. Os pastores aqui já devem saber mais ou menos que é um dado estatístico das igrejas. Em geral, nas igrejas, não sei se na sua diferente, mas em geral, 30% trabalha para 70%. 30% trabalha para 70%. E aí, então, por vezes, fica aquela história que nós ouvimos: ah, pastor, não quero mais trabalhar não quero mais ficar, porque é tanta situação, tantos problemas, tantas dificuldades. Aí, para você que na sua fidelidade pensa desta maneira, na sua humanidade, a palavra de Deus é: fica firme onde você está, porque eu tenho colocado uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meus irmãos, Deus sempre tem deste seu remanescente que é fiel. Sempre tem. Sempre tem um remanescente fiel. Mas quem são estes? Estão aqui, ó. Estão espalhados por aí, ó. E serão plenamente identificados quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja e separar o joio do trigo. Você lembra daquilo que os discípulos falaram? Vamos arrancar o joio. Arranca o joio, arranca o trigo. Deixa aí. Porque vem um tempo que o joio vai ser arrancado. Que bom seria que só o trigo crescesse, né? Só as coisas boas, só as coisas bacanas, mas infelizmente o trigo cresce. Não, felizmente o trigo cresce, mas infelizmente o joio não cresce. Mas aí Deus fala o seguinte: fica firme aí. A igreja de Filadélfia é a igreja que representa o remanescente fiel. Você é fiel? A igreja de Filadélfia é esta igreja, não é, que representa estes que não se deixaram levar pela sensualidade, pela doutrina de Balaão, né, que não ficaram em cima do muro, estes que sustentaram a fé e estes que resistiram aos da sinagoga de Satanás. Sinagoga é o contexto que existe no cativeiro da Babilônia. E no Velho Testamento o culto era no templo. Quando eles foram levados como cativos para a Babilônia, não tinha templo. E lá surgiu a sinagoga. E até hoje nós temos sinagogas, onde os judeus se reúnem. A sinagoga que vem aí dá um referencial distante, mas em termos de igreja. Então, meus irmãos, dentro daquele grupo que nós imaginamos que não poderiam existir, os que estão totalmente avessos a Deus, nós os temos. Há muito tempo atrás, um pastor da nossa denominação, o pastor Falcão sobre isso, para me parar a memória, meu professor do seminário, né? Ele contou que estava numa viagem, e aí então, no avião, uma viagem longa, o passageiro ao lado, eles travam uma conversa, e aí a questão é a seguinte: para onde é que você vai? O pastor Falcão fala: estou indo para o congresso de igreja, blá, 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 blá. Ah, você é pastor? Eu sou pastor. E você, onde é que você vai? Eu estou indo para o evento da igreja satânica, da igreja do diabo. E a nossa estratégia é infiltrar aqueles que estão lá conosco, no seio da igreja. A gente tem que tomar cuidado. Chega de repente, aparece infiltrações do inimigo dentro do seio e dos arraiais da própria igreja do Senhor Jesus. Mas aqui, meus irmãos, o elogio é o seguinte: olha só, vocês não se curvaram, vocês não se prostraram, e agora eles é que vão se prostrar diante de vocês. Eles é que virão para adorar prostrados aos teus pés, e vão saber que eu amo vocês. Aí a gente tem que entender o seguinte: como é que é culto à igreja? Não é culto à igreja, é culto ao Senhor Jesus. Mas você sabe pela Bíblia que quando Jesus Cristo voltar, Ele não vai mais pisar nesse mundo, é verdade? Ele vai ficar nos ares, é isso? E quem é que vai subir? A igreja.
E aí você imagina a cena, Jesus nos ares, a igreja nos ares, e as pessoas prostradas perante o Senhor Jesus, tendo a igreja ao lado. Aqueles que por vezes se levantam, que maltratam, os mensageiros do inimigo, reconhecendo quem é o verdadeiro Deus. Agora observe bem, aqui o verbo está no futuro, fala eu farei. Então não é uma coisa agora para o presente. Não fica na expectativa que aquele que te maltratou, te puxou o tapete, te fez mal, ele vai se ajoelhar perante você. Preste atenção, eu farei. Portanto, remete ao tempo do futuro. Que futuro é esse? É o futuro quando Jesus virá para buscar a sua igreja. Você duvida disso? A oração da igreja do primeiro século era qual? Maranata. Ora vem. Parece que a oração da igreja hoje é o seguinte: demora um pouquinho, Senhor. Deixa eu casar primeiro. Deixa meu filho vir primeiro. Deixa eu comprar casa e pagar um financiamento de 300 vezes. Deixa eu aproveitar um pouco, depois o senhor vem. Mas naquela época a questão era a eternidade muito mais importante do que a realidade. E Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala: se nós esperamos por Deus somente nesta vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Oh meu Deus, nós estamos olhando para frente, é para além, entendeu? O que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, é esta a segunda palavra dada a esta igreja que é remanescente fiel: permaneçam fiéis, porque vocês vão reinar comigo. E a proposta de Deus, o plano de Deus é esse: o pecado entrou no mundo, contaminou todo mundo. Deus perdeu? Nunca saiu perdendo. Ele já tinha um plano dado: eu vou levantar um povo que vai reinar para sempre comigo. Esse povo tem nome, é a igreja do Senhor Jesus. Motivo de nós perseverarmos. Esse remanescente fiel, Deus promete livramento, porque diz: eu igualmente te livrarei na hora da tribulação. Livramento, preste bem atenção, não é ausência de tribulação, mas é livramento na tribulação. Por isso que eu falei que coragem mesmo é seguir a Cristo. E tem muita gente entendendo que seguir a Cristo é viver de papo pro ar, né? Sapato lá, jornal de letra grande, rede, água de coco. Assim é fácil. A questão é de poder sustentar essa postura com o Senhor Jesus diariamente. Aí, ter a fé no Senhor Jesus não implica, no entanto, vivemos uma vida onde nós estamos cabisbaixos, onde nós só lamentamos. Meus irmãos, às vezes, nós lamentamos mais do que nós agradecemos. Já perceberam isso? É só vir no culto de oração. No culto de oração, a gente vê as pessoas pedindo pela enfermidade da família, por isso, por aquilo. No culto seguinte, eu estou falando pela minha igreja, talvez a sua seja diferente. Dos que pediram, não aparece para agradecer, não. Parece que só sabe pedir. Mas agradecer, não. E nós nos reunimos para que possamos louvar o Senhor, glorificar o nosso Deus, agradecer a Ele por tudo. Então, seguir a Cristo, quando fala que é passar por tribulações, é enfrentar a adversidade, não implica viver cabisbaixo. Nós temos o referencial da história de Jó. Dizem que foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E a minha interpretação é o seguinte: se foi o primeiro livro que foi escrito, é para poder mostrar que depois do pecado, a vida não é fácil, é um drama. É um drama. Jó perde isso. A esposa de Jó fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Não critica a esposa de Jó, não, porque ela ficou lá com ele até o final. Hoje, por muito menos, sai fora. É só a questão do homem, não. Hoje a mulher, não.
Bendito seja o nome do Senhor. Aí você e nós vamos para Romanos capítulo 8, cântico de vitória, antes do cântico de vitória, né? Quando ele fala, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, culmina dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, caminharmos com o Senhor Jesus e sustentarmos é um ato de fé, é uma posição de coragem, sim, mas é caminharmos com progresso, meus amados irmãos, em que nós somos cada vez mais abençoados por Ele, e cada vez mais no nosso coração a disposição de gratidão ao Senhor. E gratidão ao Senhor e adoração ao Senhor é mais do que cantar como o lindo coral cantou aqui à frente. Se você ler a Bíblia, Salmo 100 fala: servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. A adoração na Bíblia tem a ver com serviço, e é por isso que vocês estão reunidos aqui. Portanto, meus queridos e amados irmãos, sejamos como esta igreja, a igreja de Filadélfia. Conservemos nossa fidelidade ao Senhor. Não nos deixemos levar pela maioria ou pela correnteza. Sustentemos a nossa posição. Saiamos do legalismo, de acharmos que por nós agirmos assim, nós somos os únicos escolhidos. Vejamos que no meio de tantas dificuldades, Deus tem colocado possibilidades para a gente. Portas abertas para nós podermos adentrar. E com Ele, meus irmãos, um dia nós reinaremos. E com Ele, um dia nós estaremos. E neste dia não haverá mais pranto, nem choro, nem coisa alguma, porque as primeiras coisas se passaram e este tudo se fez. Conservemos em nossa mente a atitude da igreja de Filadélfia. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, por esta igreja, pastor Roberto, pelo pastor Joel, ó Pai, a igreja do teu servo, primeiro de Paulo Cruz, as igrejas aqui reunidas, esta associação, ó Pai, este remanescente tempo. Dá graça, ó Pai, para que nos portemos e nos comportemos como a igreja de Filadélfia. Ó Deus, não nos culpemos, não relativizemos a tua palavra, não negociamos a tua palavra, mas fidelidade do Senhor. Ó Deus, sustentando para a nossa fé no meio da tribulação, do sofrimento, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir e para nos acompanhar. Ó Deus, e para podermos espalhar para este mundo todo o bom perfume do Senhor Jesus, para cumprirmos a missão pela qual nós estamos neste mundo, que é levar a tua palavra a tantos quantos precisam. Muito obrigado, ó Pai, e dá graça sobre cada um e sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.